letras. Ó, agora eu quero você comigo da questão. Então, para fechar, tá bom? Agora você vai brincar comigo da 40 até o final. Então, vamos aqui com assertivas do Sebrasp. Eu coloquei 15, né? 40 a 54, só brincando de certo e errado, tá bom? A palavra verá, retirada do texto, contém a quantidade de letras igual à quantidade de fonemas. A gente falou sobre tudo isso. Isso é só uma brincadeirinha de tudo que você aprendeu. Agora é que vai, ó. Tem a quantidade de letras igual à quantidade de fonemas, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque existe uma letra aí que não é pronunciada. O H. O H é letra, mas não é fonema. Então, não é igual, tá bom? Então, veja, é um fonema a menos. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras e 5 fonemas. Bora, questão 41. Na palavra complexas, último período, segundo parágrafo, há o mesmo número de letras e fonemas. A banca pergunta se é o mesmo número de letras. Isso tudo a gente estudou lá na aula de fonética, eu separei sílaba, eu fiz tanta coisa com você, lembra? Mas eu vou colocar aqui no cantinho, ó, letras. Quantas letras há na palavra complexas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. A banca pergunta se é a mesma quantidade de fonemas. Quando é que muda? Muda em duas situações. Não esqueça, você aprendeu isso comigo. Muda quando eu tenho dígrafo, muda a quantidade de letras e fonemas, muda quando há um dígrafo e. Então, há um dígrafo, há. Qual é o dígrafo? ON. É o dígrafo vocálico. Tudo bem? Se eu tenho um dígrafo, então é menos um som. Tudo bem? Ó, menos um fonema. Dígrafo, você aprendeu. 2 letras e um fonema só. O M não é pronunciado, ele só nasaliza, tá bom? E muda também quando o X, a letra X, que é o caso, tem som de KS. Por quê? Porque aqui é mais um fonema. O X aí, ele tem 2 sons. Entendeu? K e S, você já aprendeu isso. E aí você viu. Se eu retiro um, ó. Vou até colocar sob forma numeral, ó. Se lá em cima eu perdi um, e se eu ganhei um, então no final, vou colocar aqui a matemática, o número de fonemas será o mesmo. Por isso, a banca pergunta se há o mesmo número de letras e fonemas, o item está certo. Pronto. Questão 42. Os vocábulos poesia e beira apresentam ditongo decrescente em suas respectivas sílabas tônicas. Você aprendeu isso, você vai devagar na hora, não entre em pânico. Poesia. Poesia. Primeiro passo é separar as sílabas. Você vai lá no cantinho e separa. Poesia. Essa é a sílaba tônica. Sílaba tônica, a gente reviu hoje, é a sílaba forte. Poesia. Agora vamos com beira. Beira. Sílaba tônica é o ei. A banca pergunta se esses vocábulos apresentam ditongo decrescente em suas sílabas tônicas. Veja, qual é a sílaba tônica de poesia? Já marquei ali. A ditongo? Não, há hiato.
Em beira aditongo a vogal e semivogal. Vogal e semivogal é ditongo decrescente. A banca pergunta se isso ocorre nas duas não. O item está errado. Questão 43. As palavras inúmeros e conteúdo são acentuadas graficamente porque são paroxítonas, em que a vogal blá, 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 blá. Eu vou lá primeiro num cantinho, separo as sílabas como eu aprendi. Vou lá. Inúmeros. Inúmeros é a justificativa das proparoxítonas. Número 3. Conteúdo. Conteúdo é o U, segunda vogal do hiato. Número 7. A banca pergunta se é esse blá, blá, blá aqui. Não, a primeira eu já vi que não. Já vi que tá errada a assertiva. Isso só vale para a segunda palavra aí. Paroxítona, em que a vogal I ou U tônica forma hiato com a vogal da sílaba anterior, isso não vale para inúmeros. Então, por causa de inúmeros, o item está errado. Por causa de conteúdo, sim, por causa de números, não. Entendeu? Vem. É só ir justificando como você aprendeu. E na hora, se teve dúvida, vai lá no cantinho, separa as sílabas. Ó, aqui, prova para PF. A banca pergunta. As palavras retórica, poética e enérgico são acentuadas com base na mesma regra. Retórica, proparoxítona. Poética, proparoxítona. Linda. Eita, peraí, deixa eu colocar aqui, bonitinho. Enérgico. Em todos os casos, temos o quê? Proparoxítonas. A banca pergunta se elas têm base na mesma regra. Coisa linda. Regra número 3, muito bem explicado. Sebrasp, todas são proparoxítonas. Regra 3, o item está certo. Questão 45. Os vocábulos homicídios e caíram. Bora, minha gente. São acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. Vou lá num cantinho com calma. Homicídios. Aí eu fui homicídios. Lembrei que é uma paroxítona em ditongo. Depois, ó. Caíram. Caíram, o I é o I do hiato. São acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação? Não, o item está errado. Questão 46, essa aí foi TCE do Rio. O emprego de acento agudo nas palavras elétricos, pálidas e móveis justifica-se pela mesma regra de acentuação. Bora lá, de novo, ó. Elétricos. Elétricos é proparoxítona. Pálidas. Proparoxítona. Mesma regra, mesma regra. A banca está perguntando se todos têm a mesma regra. Móveis. Imóveis, não. Em móveis, eu tenho uma paroxítona em ditongo. Regra número 6. As duas primeiras, proparoxítonas. Regra número 3. A banca pergunta se estão sob a mesma regra, o item está errado. Isso aí é, veja, mas se fosse uma paroxítona em ditongo crescente, aí ela seria uma proparoxítona eventual. Aí a assertiva estaria certa. Só não está certa. Porque essa paroxítona, não esqueça, ela não é uma proparoxítona eventual. Porque ela termina em ditongo decrescente. Vogal, semivogal. Entendeu? É disso que o Sebrasp está brincando. Isso aqui não é briga de cachorro pequeno, não. TCE do Rio é prova de alto nível. Então, ela colocou uma paroxítona em ditongo decrescente. Se fosse crescente, ela seria proparoxítona eventual, aí estaria certa, porque ela colocou as duas primeiras proparoxítonas. O item está errado. Questão, até porque você acabou de resolver uma outra questão do Sebrasp,
em que a banca falou da proparoxítona eventual, ou seja, a banca que gosta disso. Questão 47. São acentuadas devido à mesma regra ortográfica as palavras propósito e inteligíveis. De novo, a brincadeira é a mesma. Quer ver, ó? Propósito é a regra das proparoxítonas. 3. Inteligíveis. Paroxítona. Tô até escrevendo. Em ditongo. Ditongo o quê? Vogal, semivogal. Decrescente. A paroxítona em ditongo decrescente não é proparoxítona eventual, não. Então, posso dizer que são da mesma regra? Não, não pode. O item está errado. Entendeu a pegada, né? Questão 48. Aqui a banca vem. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação as palavras próprios. Paroxítona em ditongo. Regra 6. Indivíduo. Paroxítona em ditongo. Regra 6. Sequência. Paroxítona em ditongo. Regra 6. A banca pergunta se estão sob a mesma regra, o item está certo. E nesse caso, aproveite para lembrar, eu tanto posso considerar paroxítona em ditongo crescente, como as 3 são proparoxítonas eventuais, tá? Então, em todos os casos, eu posso chamar de 6 e 3. Porque as 3 terminam em paroxítona com ditongo crescente, ó. Prios, crescente, ó. O, sia, tudo ditongo crescente. Por isso o item está certo. Tanto faz. A primeira justificativa é sempre paroxítona em ditongo crescente. Bora! Ó, aqui, você vai comigo aí até a questão 54. O emprego do acento agudo em nomeá-la e ordená-la no primeiro parágrafo justifica-se pela mesma regra de acentuação. Ó, nomeá-la, ordená-la. A banca tá falando da mesma história. São oxítonas terminadas em A, E, O, em seguidas ou não de S. Regra 1, regra 1. Pergunta se é a mesma regra. É sim. O item está certo. Questão 50. As palavras usuários. Paroxítona em ditongo. Paroxítona em ditongo, regra 6. Fictício. Paroxítona em ditongo. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. A banca adora a regra 6. Paroxítonas em ditongo crescente. Sim, item certo. Ou proparoxítonas eventuais. Vem, questão 51. Outra, de novo, aquela mesma pegadinha. As palavras já está, igualzinha da FGV, ó, estão acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação. O outro lá vai achar que é tudo igual, já está, é tudo A. Só que não, esse já aí é monossílabo tônico. É a regra de número 4. E está é oxítona terminada em A, é a regra 1. A banca pergunta se é a mesma regra, não é nada. O item está errado, você não cai mais nessa. Questão 52. As palavras áreas, gerência, são acentuadas de acordo com a mesma regra? De novo, nada demais. Você vai lá e separe, ó. Áreas, paroxítona em ditongo. Gerência, paroxítona em ditongo. Regra 6, regra 6. Ela pergunta se são acentuados segundo a mesma regra. Lindo, o item está certo. Questão 53, vem.
Não precisa curtir o texto, não. Venha diretamente para a assertiva. O emprego do acento diferencial no vocábulo por nas duas passagens acima é obrigatório. Aí a banca traz o por, verbo nas duas passagens. Aí você se lembra da aula de hoje que você viu que esses três acentos, ter, vir e derivados, pode, por, verbo, continuam. Se é verbo, se veio com acento, é porque tem que ter acento. É obrigatório? É. Por quê? Porque eram verbos. Se eu retirar, vira preposição. Então, é o acento diferencial, regra número 8. Item certo. Para fechar, a forma verbal tem está no plural porque concorda com agências. Essa eu vou fazer no silêncio. Parabéns, você conseguiu.